Olá, vamos para mais uma aula de ciências. Pegue seu livro de ciências. Hoje faremos da página 22 até a 27. Coloquem a data de hoje. Vamos estudar sobre energia elétrica e magnética, cargas elétricas, capítulo 3. Vamos lá? Toda matéria é formada de partículas minúsculas que não podem ser vistas ao microscópio. Essas partículas têm cargas elétricas que podem ser positivas ou negativas. Todos os corpos têm certa quantidade de carga elétrica, mas as quantidades de cargas positivas e negativas são iguais e distribuídas de maneira uniforme, na maior parte do tempo. Dessa maneira, é difícil perceber a eletricidade. Quando há diferença de cargas positivas e negativas, podemos notar a presença de eletricidade nos objetos. Observem aqui. Ao esfregarmos um balão em uma flanela, removem as cargas elétricas. Isso o torna eletrizado e ele passa a atrair os fios do cabelo. Se tiver a oportunidade, faça a experiência. Leia a situação a seguir, depois responda a questão. Em uma atividade da escola, os alunos cortaram papel em pequenos pedaços e colocaram sobre a carteira. Ao aproximarem um pente de plástico dos pedaços de papel, não notaram alterações. Depois, esfregaram um pedaço de tecido no pente várias vezes. Então, ao aproximar o pente novamente, eles notaram que os pedaços de papel foram atraídos pelo pente. Explique o que ocorreu. Explique para mim o que aconteceu. Pausa no vídeo com suas palavras, conte o como você acha e o que você acha que aconteceu. Energia elétrica. Com a diferença na quantidade de cargas elétricas positivas e negativas em um objeto, pode-se obter a energia elétrica. A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Equipamentos como computador, televisão, chuveiro elétrico, geladeira, aquecedor elétrico funcionam com energia elétrica. De forma geral, esse tipo de energia que utilizamos em casa é gerado em usinas. As pilhas e bateria são geradores de energia importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe rede de distribuição elétrica. Observem aqui, por exemplo, nós temos nas usinas hidrelétricas, a água movimenta as turbinas que geram a energia elétrica. Esta é uma vista aérea da usina hidrelétrica de Xingó e da barragem da represa da água do Rio São Francisco, ambos lá em Alagoas. Então, observe, nós temos a barragem, nós temos a represa, a água aqui represada. Aos poucos essa água ela desce por esses canos, passando pelas turbinas para gerar assim, movimentar essas turbinas com a sua força e gerar a energia elétrica. Temos as pilhas e bateria, elas geram energia elétrica por meio da energia química dos materiais que a compõem. Elas devem ser descartadas em locais adequados, pois contém no seu interior substâncias tóxicas. Não posso jogar uma pilha e uma bateria no lixo comum, ela vai estar contaminando aquela terra para onde ela vai, ok? Página 23. No Brasil, a maior parte da energia elétrica utilizada é produzida nas usinas hidrelétricas. A água que movimenta as turbinas dessas usinas vem de represas e barragens. Quando essas represas são construídas, grandes áreas são alagadas. Entre essas áreas podem estar florestas e também cidades. Por isso, quando a barragem é construída, muitos seres vivos perdem seu habitat natural
e as pessoas que vivem na região precisam se mudar de lá. Dá uma pausa no vídeo, leia a letra A e B e respondam para mim. Qual é o recurso natural usado para gerar energia nas usinas descritas nesse texto? Nossa, é um recurso natural que foi bem comentado. Qual é o problema causado pela instalação das usinas hidrelétricas? Quais são os problemas que podem causar? Leia no texto para você continuar, ok? Circuito elétrico. Quando ligamos os aparelhos elétricos na rede elétrica ou a uma pilha, permitimos que cargas elétricas se movimentem através dos fios. Esse movimento das cargas elétricas forma uma corrente elétrica. É a passagem da corrente elétrica pelos componentes internos de um aparelho, que faz com que ele funcione. Mas, para que haja corrente elétrica e os aparelhos funcionem, todos os componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico. Então, observem o componente de um circuito elétrico. É o gerador de energia, ele transforma outras formas de energia em energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. Temos o fio condutor, que são meios pelos quais as cargas elétricas se movimentam. E temos o aparelho, como lâmpadas e eletrodomésticos, eles usam energia elétrica para o seu funcionamento. Este é um componente básico de um circuito elétrico, ok? A passagem da corrente elétrica por um circuito depende dele estar aberto ou fechado. Então, temos um circuito fechado, o interruptor, a lâmpada acesa, temos a pilha e temos aqui um circuito aberto, quando a lâmpada está apagada e o interruptor está desligado. Então, quando o circuito está fechado, a corrente elétrica só percorre um circuito se ele estiver todo conectado. Ele está todo fechado, conseguimos energia elétrica. Quando há interrupção em um dos pontos do circuito, por exemplo, o interruptor desligado, não passa a energia elétrica, não se movimenta pelos fios. Então, não temos o fornecimento dessa energia. A lâmpada não irá acender. Considere que uma televisão está ligada. Considerou? Pense. Lembre dessas duas explicações e pense na televisão. A passagem de corrente elétrica através dos fios da televisão? Como que você chega a essa conclusão? Pausa no vídeo e escreva para mim. Nessa situação, o circuito elétrico está aberto ou fechado? Tempo para você responder. Página 25. Temos aí consumo de energia responsável. É muito gostoso utilizar a energia elétrica, mas não podemos desperdiçá-las, né? Até porque a conta de energia elétrica virá muito alta. Então, temos que usar de maneira consciente, de maneira responsável. Por exemplo, computadores. Programe o monitor para desligar quando você não estiver usando. Chuveiro elétrico é responsável por cerca de 30% de todo o gasto com a energia elétrica em sua casa. Evite banhos longos e muito quente. Feche a torneira sempre para se ensaboar. Não gaste à toa nem água e nem energia. A máquina de lavar. Lave de uma única vez a quantidade máxima de roupa. Mantenha os filtros da máquina limpos, assim aumenta a eficácia da lavagem. Ferro de passar roupa. Use o ferro apenas quando tiver muita roupa para passar. Siga as instruções da temperatura adequada. Geladeira. Ela corresponde a 20% dos gastos da casa. Então, fique atento, mantenha a porta fechada, não forre as prateleiras com plástico ou pano e verifique as borrachas de vetação da sua porta de geladeira. Televisão.
Desligue o aparelho da tomada quando ninguém estiver assistindo. Aquela luzinha acesa consome energia. Lâmpada. Ela corresponde também a cerca de 20% dos gastos de energia da casa. Então, prefira lâmpadas fluorescentes ou de LED. Evite acender as luzes durante o dia e só acenda quando estiver no ambiente. Não vamos gastar à toa. Construir circuito e testar materiais. Esta atividade está organizada em duas partes. Na primeira, você vai construir um circuito elétrico. Na segunda, você vai testar os objetos feitos de diferentes materiais para verificar se eles permitem a passagem da corrente elétrica. Parte 1. Construindo. 2 pedaços de fio de cobre com as pontas desencapadas pelo adulto que estiver aí. 2 pilhas, uma lâmpada pequena de lanterna e uma fita isolante. Formem grupos, você e sua família. Pessoal, aqui é uma ideia se sua família quiser fazer junto. Se não, leia o passo a passo para entender como é feito, tá? Não é obrigatório fazer essa atividade, combinado? Observe as pilhas e note que de um lado há uma saliência, um sinal de mais, e do outro a superfície é plana, com um sinal de menos. Usando a fita isolante, una as pilhas, juntando a extremidade mais de uma com a extremidade menos da outra. Com a fita isolante, fixe a ponta de um fio a outro da extremidade da pilha, como desenho. Na outra extremidade das pilhas, fixe a ponta do outro fio. A montagem deve ser como mostra a imagem ao lado. Olha lá o fio na ponta. Agora encontre a posição correta dos fios para acender a lâmpada. De que maneira os fios devem ser ligados à lâmpada para que ela acenda? Um dos fios deve estar conectado à base da lâmpada e o outro na lateral, na rosca da lâmpada. Qual é a evidência de que houve passagem de corrente elétrica? Se a lâmpada acendeu, houve a passagem de corrente elétrica. Segunda parte do experimento. Claro que se um adulto da sua casa tiver os materiais e se disponibilizar a fazer com você. Testando a condutibilidade elétrica. Agora que você já sabe como montar um circuito simples e como ligar uma lâmpada, vamos testar os objetos feitos de materiais para verificar se há uma corrente elétrica para eles. Para isso, vamos usar aquele circuito elétrico que você montou com a pilha e o fio, a borracha de apagar, um clipe, uma moeda, um lápis de madeira, uma caneta de plástico, um pedaço de cortiça ou feltro ou lã, um objeto de couro e um objeto de cerâmica. Vamos lá? Ainda nos mesmos grupos, olha só que você está fazendo aí em casa. Corte um dos fios que ligam a lâmpada e retire um pouco da cobertura do plástico desse fio. Teste os objetos da lista acima, encostando as pontas do fio cortado e verifique se ocorre a passagem de corrente elétrica. Ao cortar o fio, o circuito ficou aberto ou fechado? O circuito ficou aberto, impedindo a passagem da corrente elétrica. Qual é a evidência de que houve passagem de corrente elétrica? Se acender a lâmpada. Se acender a lâmpada, aquele material passou corrente elétrica. Vamos então analisar quais foram os objetos que são isolantes elétricos e quais são condutores. Então, isolantes elétricos, borracha, madeira, plástico, a cortiça, o feltro, a lã, aquele tecido, o couro e a cerâmica. Eles não irão passar a corrente elétrica. Agora, os condutores elétricos, aquele que passa, o clipe, que é se ele for de metal. Se for um clipe de plástico, não, tá? E a moeda,
Gostaram? Vamos para a correção? Página 22. O que ocorreu lá na história do pente? Ao esfregar o tecido no pente, houve uma remoção de carga elétrica. Isso deixou o pente eletrizado, tornando-o capaz de atrair os papéis. Qual é o recurso? Página 23. Usado para gerar energia nas usinas hidrelétricas. Toda vez que a professora falar de hidrelétrica, lembra de água, tá? Então, qual é o recurso natural? Água. E qual é o problema? A construção da barragem, ela afeta todo o ambiente local, ela acaba com aquela vida que tem naquela floresta, naquela mata, ou mesmo as casas que estão próximas. Então, agora vamos lá. Qual a conclusão? A televisão, ela tem corrente elétrica? Sim, pois ela está ligada. O fio do circuito elétrico, ele está aberto ou fechado? O circuito está fechado, porque a corrente elétrica passou por entre os fios. Lembra que quando o circuito está aberto, não há passagem elétrica, há uma interrupção. Ok, pessoal? Eu colocarei nesta semana um vídeo para dar continuidade nessa explicação, ok? Assistam então o próximo vídeo com bastante atenção. Beijos, fim da atividade, fim desta atividade de hoje. Deem continuidade assistindo o próximo vídeo. Qualquer dúvida, envie um WhatsApp para a Pro. Beijos e até mais!